Estamos de volta com notícias internacionais. Israel está revisando uma resposta enviada pelo grupo terrorista Hamas sobre uma proposta de cessar-fogo. Segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, uma versão anterior do texto apresentada na terça-feira foi rejeitada pelos mediadores por ser insuficiente e sequer foi repassada a Israel. Os dois lados enfrentam uma forte pressão externa para chegar a um acordo. Um alto funcionário israelense foi citado pela mídia local dizendo que o novo texto era algo com que Israel poderia trabalhar. Apesar disso, o texto ainda apresenta discordância, principalmente sobre o recuo das tropas israelenses. Autoridades ouvidas pela Reuters apontam que as negociações estão levando em consideração a situação crítica de fome na faixa de Gaza. Então, quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é especialista em estratégia e também segurança internacional. Boa tarde, Cabral. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde aos amigos do Conexão e de todo o pessoal da Record News. Cabral, olha, essa situação em Gaza a gente já acompanha há um bom tempo, é uma situação dramática, né? Mas será que agora esse fator vai ser capaz de realmente, pelo menos, promover um cessar-fogo, né? Uma vez que o drama humanitário é enorme? Olha, as perspectivas não são muito otimistas, né? Infelizmente, porque as posições estão muito extremadas. Israel, com relação a reféns, Israel quer que liberte-se todos os reféns. O Hamas já disse que não vai fazer, mas faz parte do jogo, né? Para tentar tirar o máximo de reféns e os corpos. E o que Israel também não abre mão é a questão da presença em Gaza. O Hamas quer que Israel se retire completamente. Israel, claro que isso também faz parte do jogo. Israel não quer se retirar e tem um corredor que eles dividiram Gaza em dois, né? O corredor Netzarim, que separa, vamos dizer assim, a Gaza do norte da Gaza do sul. Rafa e Canhunes, etc., de um lado, e Gaza, da cidade de Berraion, e Gaza, de outro. Então, Israel quer manter os dois divididos e o Hamas não aceita. Com relação, também tem um problema que é até assim, chato de falar, com relação à entrada, né, de proteína, água e medicamentos que Israel alega, e isso é verdade, né, que o Hamas está ocupando, está tomando parte desses suprimentos para si e não distribuindo para a população como um todo. Mas isso é um problema que tem que resolver lá, né? E é um problema antigo, né? Não é de hoje que o Hamas adota essa prática. Mas, enfim, tem muita gente ali realmente morrendo de fome. Então, olha, é uma situação que a gente vai continuar acompanhando de perto, mas, infelizmente, existem outros pontos de tensão e de guerra pelo mundo, e chega a informação agora sobre o leste europeu. A Ucrânia e a Rússia lançaram novos ataques aéreos ao longo da costa do Mar Negro. O porto ucraniano de Odessa foi atingido por drones russos, causando vários incêndios, além de danos no centro histórico. 4 pessoas ficaram feridas. Já autoridades de emergência na região russa de Krasnodar informaram que destroços de um drone em queda atingiram e mataram uma mulher no distrito de Adler. Uma outra pessoa foi levada ao hospital com ferimentos graves. Sem dar mais detalhes, autoridades informaram que uma base petrolífera foi atingida por drones. E esses ataques aconteceram poucas horas depois do fim de mais uma rodada de negociações diretas entre os dois países. As conversas terminaram, adivinha, sem nenhum progresso para encerrar o conflito. Segundo o presidente ucraniano, o lado russo recebeu novamente uma proposta de cessar-fogo imediata e completa, mas em resposta, drones foram lançados contra prédios residenciais. Um integrante da delegação ucraniana também informou que Kiev propôs um encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin em agosto. O Kremlin disse que era difícil imaginar como isso poderia acontecer, Cabral. Putin só vai para uma reunião para assinar um acordo de paz. E ele não vai dar palco para o Zelensky. Com relação às propostas, o Rustam Umerov, que é o chefe da delegação ucraniana, ele propôs ao Mediansky, né, que é o chefe da delegação russa,
aquelas coisas que a gente sabe que os russos nunca irão aceitar. Retirada, cessar-fogo total, e os russos não aceitarão isso. E as propostas russas não serão aceitas pelos ucranianos, que são que os ucranianos se retirem do restante dos oblastes que os russos estão tentando tomar, e que aquelas propostas, né, de desarmamento, neutralidade, ou seja, essa reunião, desculpa, assim, para todos aqui os nossos espectadores, é para cumprir aquela exigência americana de que eles têm que sentar para conversar. Agora, os termos estão muito distantes de qualquer possibilidade de um acordo. Até mesmo para cessar fogo, a Rússia quer que a Ucrânia não seja reabastecida, ou seja, ela se desmobilize, enquanto que a Rússia, sequer aceita, né, voltar alguns quilômetros à retaguarda para manter. Então, qualquer proposta que não leve em consideração que eles não querem realmente parar de guerrear, que isso é para satisfazer o americano, as propostas não vigam por causa disso, Kelly. Sim, agora, já que essa reunião, então, essa tentativa de diálogo é só para cumprir um protocolo exigido pelos Estados Unidos, minha pergunta para você é o seguinte: Donald Trump pressionou o Zelensky no passado, certo? Houve aquela reunião na Casa Branca, todo mundo viu, depois tentaram se acertar, a questão das terras raras, enfim. Agora a coisa virou para a Rússia, inclusive com prazo para sobretaxar. Mas isso vai ser suficiente também como fator de pressão para a Rússia? Qual que é a sua avaliação? Depende do que o Putin quer. O Putin quer algumas coisas do Trump, já deixou claro para isso. Ele já colocou na mesa, né? O que ele quer? Suspensão de parte das sanções, ele quer a volta do comércio com os americanos, ele quer uma volta da normalidade e uma, assim, vamos dizer assim, uma redução da presença de tropas americanas na OTAN. O Trump, até por questões geoestratégicas, ele até topa algumas coisas, mas ele quer, vamos dizer assim, um movimento russo. E aquele negócio, Kelly, ninguém quer ceder muito. E ainda mais com a China apoiando os russos de forma velada. Então, é difícil, né, chegar a um acordo neste momento. Eu acredito que nós teremos uma rodada ainda de sanções. Os americanos voltaram a financiar os russos, a financiar os ucranianos com equipamento, só que agora, em vez de ser de graça, eles estão vendendo, né, e recebendo recursos dos europeus para isso. Então, essa guerra, a tendência dela é se arrastar até o final do ano, até que as coisas se tornem, o russo chegue mais ou menos aonde ele acha que ele vai conseguir alguma vantagem na negociação. Só para encerrar, a cidade de Pokrovsk e Kramatorsk, que são dois objetivos russos, estão começando a ser evacuadas. Talvez esse seja o sinal que Putin deseja. Gabriel, você falou sobre ajuda velada da China para a Rússia e olha essa notícia. A agência Reuters teve acesso a dados alfandegários indianos que apontam o envio de um composto explosivo de uso militar para a Rússia. Uma das empresas russas listadas como receptoras do composto é fabricante de explosivos e tem ligações com os militares do país. E de acordo com o Centro de Informações Técnicas de Defesa do Pentágono, o composto é amplamente usado em ogivas de mísseis e torpedos, motores de foguetes, projéteis explosivos e explosivos plásticos para sistemas militares avançados. Apesar das ameaças dos Estados Unidos, o comércio da Índia com a Rússia continuou forte. O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que o país vem realizando exportações de itens de dupla utilização, levando em conta as obrigações internacionais de não proliferação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos não comentou o caso, mas disse que comunicou várias vezes à Índia que empresas que fazem negócios militares com a Rússia correm risco de sanções. Cabral. Bem, isso é verdade. Esse explosivo ele pode ser usado
em pedreiras, para perfurar poços de petróleo, mas ele é explosivo. Ele é explosivo e a quantidade, são milhões de dólares em explosivo, e ele é usado ele é misturado. Normalmente ele não vai sozinho, ele vai junto com TNT, RDX, outros componentes. E ele amplifica muito do efeito explosivo desses. Por isso que as ogivas são dessa maneira. Elas têm um efeito maior com esse componente, o HMX. Que a verdade mas é igual à China. Todo mundo está fazendo exportação para a Rússia, e esses equipamentos, Kelly, tem uso, a gente chama de uso dual, né? Tanto aplicação civil quanto militar. Por exemplo, a China exporta placas para eles, placas de circuitos, que pode tanto ser usado num fogão, numa geladeira, no micro-ondas, como também pode ser usados em drones, que, como nós estamos vendo, que está atingindo aí um blindado sobre rodas. Hoje em dia, a guerra, o militar, né, Kelly, nós mudamos muito das capacidades, porque antes, para a mobilização, você levava aí 6, 8, 9 meses para equipamentos de uso civil serem colocados em uso para uso militar. Hoje em dia, a gente nem precisa mudar nada, vai direto. Do jeito que está, é aplicado. Uhum. Bom, vamos falar mais da China, então, porque realmente, além da Índia, a China também teria uma participação indireta na guerra, segundo dados coletados pela Reuters. Motores fabricados no país asiático estão sendo enviados secretamente por empresas de fachada para uma fabricante estatal de drones na Rússia. Os equipamentos são rotulados como unidades de refrigeração industrial para evitar detecção depois das sanções ocidentais. As remessas permitiram que uma fabricante de armas russa aumentasse a produção de drones de ataque. Documentos analisados pela Reuters afirmam que mais de 1.500 drones foram entregues entre janeiro e abril deste ano. Esses equipamentos são usados para atingir alvos civis e militares, de acordo com a Agência de Inteligência Militar ucraniana. E chega mais notícia, porque falando sobre a relação entre China e Rússia, o presidente do Conselho Europeu pediu que Pequim use a influência sobre Moscou para acabar com a guerra na Ucrânia. Em meio à cúpula entre Xi Jinping e representantes da União Europeia, Antônio Costa pediu que a China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, use a relação com a Rússia para chegar a um acordo para o fim do conflito. Já a chefe da União Europeia disse que a forma como a China vai continuar interagindo com a Rússia será um fator determinante para o futuro da relação entre Pequim e o bloco europeu. Cabral. Olha, vamos resumir com relação à Ucrânia a situação. A China vai continuar exportando porque ela exporta material de uso dual, como eu já me referi. Mas o que interessa, ao fim e ao cabo dessa discussão toda? A Ucrânia e o que tem no subsolo dela. Ela tem terra rara em grande quantidade. Selênio, molibdênio, agora eu não vou falar correto, mas selênio, lítio, né, tudo que a gente chama de terra rara, tem lá na Ucrânia, e tem em grande quantidade. Então, quanto mais rápido parar a guerra, mais rápido os europeus podem voltar a explorar. E o avanço russo, principalmente ali em Donetsk e no Oblast seguinte, que é Dnepropetrovsk, tem muito desse material, mas é muita quantidade. E isso poderia diminuir a dependência russa, e russa talvez não, porque a Rússia tem outros depósitos para explorar, mas principalmente a dependência europeia desses materiais que hoje, né, a China praticamente controla em torno de 65% a 70% do mercado mundial. Você vê, na Europa, se você perder a Ucrânia, os depósitos só estão na Noruega, que são de difíceis de exploração, ou então na Groenlândia, que também é a mesma coisa. Então, acabar a guerra com a Ucrânia, para a Europa, é central com relação a esses produtos, né, que são fundamentais
para a indústria tecnológica de hoje em dia, né? Sim, e olha, ainda falando sobre então a cúpula entre China e União Europeia, o presidente chinês afirmou que os dois lados devem aprofundar a confiança um no outro. Xi Jinping também pediu que as autoridades europeias lidem adequadamente com as diferenças e atritos, criticando as recentes ações comerciais do bloco contra Pequim. Já a presidente da Comissão Europeia disse que os desequilíbrios aumentaram e que os dois lados chegaram a um ponto de inflexão, se referindo ao déficit comercial da União Europeia com a China. Ursula von der Leyen pediu por soluções reais, citando redução nos controles de exportação e acesso de empresas europeias ao mercado chinês como exemplos. Cabral. Essa é uma questão interessante que você citou, porque o mercado chinês é muito fechado e o mercado europeu também. Aí o que ocorre? Como é que a China está burlando isso? Ela arrendou um porto no Pireu, na Grécia, então ela está fazendo muito contrabando, está passando muita exportação para lá, né, como made in Europa, né, made in alguma coisa ali na Europa, algum país europeu, quando na verdade é produto chinês. A mesma coisa está acontecendo com a Espanha. A China está transformando a Espanha numa grande maquiladora, mesma coisa que ela fez com o México e com o Canadá. Então, vamos aqui colocar, a China tem essa facilidade, enquanto que os europeus, a produção europeia realmente é cerceada, automóveis, né, eletrodomésticos. Agora, a Europa tentar exportar isso para a China é extremamente difícil, eles não têm preço, né? E o que eles querem é que abra o mercado, mas como fazer isso? E tem outras questões geopolíticas, como a gente falou, a questão da Ucrânia, da Rússia, a questão da energia. E nós temos ali agora, Kelly, só para finalizar, a União Europeia está se preparando para se tornar uma potência militar e, apesar de todos os atritos com os americanos, estão apoiando os americanos na sua, vamos dizer assim, no seu transporte de meios militares saindo da Europa e indo para a Ásia-Pacífico, né? Pois é, né? São tantos fatores que se entrelaçam, né? Por isso que sempre é difícil analisar por um único olhar, né? Porque é muita coisa em jogo. Inclusive, a gente fala agora de um outro ponto de tensão também, porque o líder norte-coreano pediu que o exército do país se prepare para uma guerra real. A declaração foi feita durante uma competição de tiro de unidades de artilharia. A ação foi acompanhada por Kim Jong-un e outros oficiais militares. Segundo a agência oficial de notícias da Coreia do Norte, o líder teria dito que os soldados deveriam estar prontos para uma guerra a qualquer momento e que eles devem ser capazes de destruir o inimigo em cada batalha. E a tensão na Ásia não para por aí, não. Pelo menos 11 pessoas morreram em confrontos entre Tailândia e Camboja. Esse é o pior conflito entre os dois países em 15 anos. No episódio mais recente, foguetes disparados do Camboja atingiram um poço de combustíveis na Tailândia e mataram 2 crianças. Os conflitos acontecem na região de fronteira, onde os dois países disputam território há décadas. Tailândia e Camboja se acusam de terem começado os ataques. Em resposta, o governo tailandês fechou a fronteira e determinou a retirada de moradores das áreas de risco. Cabral. O que aconteceu nas últimas semanas foram choques de unidades de fronteira, né, muitos choques. Patrulhas, né, de ambos os lados, como a gente costuma. Patrulhas são pequenos grupos de militares que vão ali para, vamos dizer assim, fiscalizar, né, ver se está tudo correto na fronteira. E o que aconteceu é que houve infiltração de ambos os lados, os limites não são reconhecidos pelos dois países, então cada um acusa o outro de ter invadido a sua fronteira, e aí o Camboja lançou um foguete, né, com foguetes da época até soviética, né? Pô, você vê o tempo que fez. E Tailândia respondeu duramente. Nós temos informações que tropas terrestres entraram no território cambojano, caças F-16 da Tailândia também fizeram ataques, e o Camboja está
tentando usar da diplomacia para tentar conter a invasão. Esses são veículos, né? Esse veículo especial é veículo russo, né? Não, veículo americano, esse aí é americano, que eles estão passando para lá, estão levando tropa. Olha, a questão é de um aumento de tensão e que provavelmente pode desembocar numa guerra, sim, caso, né, a temperatura não diminua. Olha que momento a gente vive, viu? Vamos falar agora de uma outra guerra, a guerra comercial, então, iniciada pelo governo norte-americano. A União Europeia afirmou que está perto de um acordo com os Estados Unidos. Diplomatas do bloco informaram que estão discutindo a proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa básica de 15% sobre os produtos europeus. A taxa se estenderia aos automóveis, seguindo o acordo feito com o Japão nesta semana. Já as importações de aço e alumínio seriam taxadas em 50%. Apesar de ser difícil prever a decisão de Trump, diplomatas europeus estão otimistas que o acordo pode ser fechado antes do prazo final, em 1º de agosto. Mesmo assim, 26 dos 27 países do bloco aprovaram hoje, Cabral, um pacote de medidas retaliatórias contra os Estados Unidos caso as negociações fracassem. O pacote equivale a 605 bilhões de reais e não teve apoio da Hungria. O Šefčovič, né, que é o comissário do comércio, ele está lá, assim, vamos dizer assim, intensamente conversando com o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro. O Bessent está encarregado dessa negociação. Inclusive, atrasou a negociação com a Coreia do Sul para poder se dedicar à União Europeia. Parece que a ordem do Trump é chegar a um acordo. Mas o acordo do jeito que está, os europeus provavelmente não aceitarão. São tarifas muito altas, que eles vão ter que assumir, mas o BEF toda hora ressalta: vocês tiveram altos saldos conosco por décadas, está na hora de equilibrarmos esse jogo. E os Estados Unidos querem vantagem, que os europeus não aceitam ceder. Existe também na mesa uma proposta dos europeus de alongar o prazo de conversa, manter as atuais tarifas para que se consiga chegar a um acordo. E como você falou, está na mão do Trump. E o que ele vai decidir, ele é imprevisível. Vide os casos aqui no Brasil, né? Pois é, vamos seguir acompanhando então. Cabral, muito obrigada pela sua análise, viu? Uma boa tarde, até a próxima.